Queridos, enquanto as crianças vão caminhando, você vai se acomodando aí, acalmando seu coração, a fim de que você possa participar agora do momento da mensagem. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ver alguns versos, 6, 5 a 8, depois 6, de 17 a 18, depois o 9, de 8 a 17. Nós vamos saltar aqui alguns textos, porque hoje nós queremos falar sobre o compromisso divino, a aliança inabalável em meio ao caos. Nós estamos na nossa série de mensagens ali alusivas ao Natal, né? Começamos cedo esse ano, até porque eu até conversei com as irmãs hoje pela manhã. A gente tem trabalhado na igreja a tentativa de fazer com que a igreja entenda que o Natal não é para nós apenas um dia. O Natal é para nós um período, é um tempo, é uma estação, né? No tempo mais antigo da igreja, se utilizava muito o que a gente chama de calendário litúrgico, né? As igrejas protestantes não usam tanto, né? A igreja católica usa um pouco mais, a igreja luterana também usa, algumas igrejas presbiterianas usam, a igreja anglicana usa também, mas de uma maneira geral o protestantismo não está muito ligado no tal do calendário litúrgico. Mas a ideia do calendário litúrgico é a divisão do ano em estações que vão nos fazendo lembrar da grande história da salvação, da grande história que nós estamos contando aí passo a passo. Por isso, então, a gente está, desde agora de outubro, já andando passo a passo, entendendo um pouco mais dessa história, do Éden até Belém, vendo o que Deus fez ao longo da história, a fim de que, em Belém, no momento do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pudéssemos ter a nossa esperança renovada no momento da encarnação do Verbo. Nós já passamos por 2 mensagens, passamos pelo início, vimos a criação boa do Senhor, mas uma criação que, ainda diante dessa beleza, preferiu fazer aquilo que era contrário à vontade do nosso Senhor. E desobedecendo, então, caiu em pecado, caiu em queda. Mas mesmo no meio da queda, mesmo no meio do pecado, o Senhor demonstra misericórdia, o Senhor demonstra bondade, e ao demonstrar a sua misericórdia e bondade, Ele faz uma promessa. E ao longo dessa história nós vamos ver Deus reafirmando essa promessa de diversas formas, reafirmando essa aliança que Ele fará constantemente com a humanidade caída, a fim de que a humanidade reconheça e entenda que a sua esperança está no Senhor da aliança. Hoje nós vamos chegar ali no trecho do período de Noé, nós vamos saltar ali a saída do Éden, né, o primeiro assassinato, nós vamos saltar ali o período de Caim e Abel, vamos pular diretamente para o período de Noé, para ver as consequências dessa espiral decadencial do homem que começa na queda do Éden e vai degringolando ao longo dos capítulos posteriores. Então nós queremos ver que diante da corrupção total da humanidade, Deus vai agir com justiça e vai julgar com justiça, mas também vai preservar com graça. Ele vai estabelecer uma aliança incondicional, que sustenta o mundo e aponta para Cristo. Eu quero convidar você a ler comigo, Gênesis capítulo 6, primeiramente, depois versos 5 e 8, depois nós vamos pular para o capítulo 6, verso 17 e 18, e por fim, capítulo 9, versos 8 até o verso 17. Capítulo 6, versos 5 e 8. De 5 até 8. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. E disse-lhe o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Vamos então agora ao verso 17, até o verso 17 e 18. Porque estou trazendo o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu todo ser que há fôlego de vida. Tudo o que há na terra expirará. Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Agora vamos ao capítulo 9, verso 8 até o verso 17. Capítulo 9, verso 8 até o verso 17. Deus também disse a Noé e seus filhos: faço agora a minha aliança convosco e com a vossa descendência, com todo ser vivo que está convosco, com as aves,
com o gado e com todo animal selvagem, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. Sim, faço a minha aliança convosco. Todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós, e com todo o ser vivo que está convosco, por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e o arco aparecer nelas, então me lembrarei da minha aliança que firmei entre mim e vós, e com todo o ser vivo de todas as criaturas, e as águas jamais transformarão em dilúvio para destruir todas as coisas. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele, a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo o ser vivo de todas as espécies sobre a terra. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra nessa noite. Meu querido, nós estamos caminhando pela narrativa do Evangelho, pela narrativa da história da salvação, caminhando desde o Éden até Belém, vendo o que Deus tem feito ao longo da história da humanidade, na medida em que Ele vai revelando a sua salvação, a sua mensagem de esperança a um homem caído. Depois da eucatástrofe que nós vimos na semana passada, né, nós apresentamos esse conceito cunhado ali pelo autor J.R. Tolkien, né, o autor do livro do Senhor dos Anéis. Ele cria esse termo eucatástrofe, né, que seria a catástrofe boa, ou seria o acontecimento ruim bom, que ainda que o Éden, a queda no Éden seja uma má notícia para nós, juntamente com aquela má notícia veio a boa, a excelente, a melhor de todas as notícias, de que o Redentor viria para a nossa salvação. Então, depois da eucatástrofe que foi sussurrada ali no Éden, a história vai seguindo e o pecado se espalha. Se você lê ali os trechos entre o capítulo 3 e o capítulo 6 que nós lemos, você vai vendo que o homem, a maldade do homem vai crescendo, a maldade do homem vai se desenvolvendo, o homem vai se mostrando cada vez mais maldoso. Tanto é que, quando nós lemos lá no começo, no primeiro verso que nós lemos, o texto destaca que todo o homem, ou toda a humanidade era má e em todos os aspectos. E aí nós vemos o homem atingindo o ápice da sua maldade. E Deus então resolve agir com juízo sobre o homem. E o juízo é o juízo do dilúvio. Contudo, no meio desse juízo, surpreendentemente, a graça de Deus se demonstra mais uma vez. E Deus, no meio daquele juízo, faz uma aliança com o homem, faz uma aliança de preservação, uma aliança que será mantida até novos céus e nova terra. E aí hoje nós desejamos aprender como esta aliança feita com Noé tem aplicações para as nossas vidas e aquece os nossos corações na direção da esperança e da expectativa do Redentor. Então nós vamos passar agora a análise do texto, nós vamos ver capítulo 6 primeiramente, versos 5 e 8, nós vamos ver o veredito de Deus sobre a humanidade, nós vamos ver como a Bíblia demonstra o coração do homem e a corrupção total de todo o homem. O texto bíblico diz o seguinte: toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Perceba que a linguagem utilizada pelo autor é abrangente, é uma linguagem de totalidade. Ele diz que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, do homem, ele está falando da humanidade como um todo, era interiormente má, era inteiramente má. Você tem aqui algumas percepções. Primeiro, totalidade. Toda a humanidade tinha o seu coração, a sua mente, os seus pensamentos voltados para a maldade. É também interior. O coração do homem é mau, é apresentado como alguém, de fato, com o coração ruim, e há uma constância. É todo mundo constantemente má. Não eram picos de maldade. A humanidade entra numa espiral decadencial de destruição a partir da queda. Na medida em que ela vai se afastando de Deus, na medida em que ela vai se aproximando dela mesma e olhando apenas para si, essa espiral vai acontecendo, essa espiral decadencial. Contudo, no meio dessa espiral decadencial do pecado humano, nós vemos um indivíduo que está incluído nesta totalidade da maldade. Muitas vezes nós olhamos para o texto bíblico e achamos que Noé era uma espécie de pessoa melhor do que as outras. Ainda que o Noé fosse um homem temente a Deus, o coração de Noé também era mau. Contudo, Deus achou graça em Noé. O texto diz que Noé achou graça diante de Deus.
O justo não surge por méritos, ele surge sempre por favor imerecido. A justificação e a justiça que encontramos na pessoa de Jesus Cristo sempre é apresentada no texto bíblico não com mérito individual. Não somos nós que somos merecedores da graça e do perdão e da justificação. Mas é porque encontramos graça diante de um Deus misericordioso é que somos justificados. Então o justo não surge por mérito, ele surge por favor imerecido. E nesse sentido, a graça sempre vai anteceder a obediência. Não é porque obedecemos que Deus derrama graça sobre nossas vidas, mas é porque Deus derrama graça sobre nossas vidas que nós obedecemos. A graça sempre antecede a obediência. A ordem da redenção é essa. Primeiro graça, fé e então obediência. É aí que nós entendemos como Deus age em nossas vidas. É moldando os nossos corações. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que infunde fé em nossos corações. É o Espírito Santo que nos convence que precisamos confiar única e exclusivamente no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, então, é que nós obedecemos à vontade de Deus. Eu já citei outras vezes aqui para os irmãos, há uma oração conhecida e antiga, atribuída a Agostinho de Hipona, né, conhecido como Santo Agostinho também. Ele está escrito no seu livro As Confissões, inclusive uma leitura bastante recomendável que se faça, né? Nesse livro, em um determinado momento, ele vai fazer exatamente essa oração. Senhor, coloca no meu coração o desejo de te obedecer, e então me comanda a te obedecer. Somente quando Deus age em nossas vidas, somente quando Deus age no nosso coração maldoso, somente quando Deus infunde em nós o desejo por amá-lo, é que nós conseguimos responder em amor. Então a ordem é sempre essa, graça que antecede a obediência. A Bíblia descreve a depravação de forma radical. Hoje nós estamos bem próximo aí da celebração da Reforma Protestante, né? Celebração da 31 de outubro, e um dos lemas muito defendido pelos reformados ao longo da história, e a discussão sempre ali no período da Reforma, é o nível de depravação do homem. A discussão muitas vezes era o quanto o homem está, e aí a depravação aqui não tem a ver apenas com depravação moral, tem a ver com depravação de coração mesmo, de desejo para o pecado, tá? E aí a discussão era sempre o quanto esse homem é mau. Historicamente, os reformadores, os protestantes e toda a tradição da qual os batistas vão surgir posteriormente, sempre defendeu a ideia de que o homem é totalmente depravado em toda a sua inteireza. Não apenas nos seus desejos, mas na sua mente, na sua vontade, em tudo aquilo está contaminado pelo pecado. E é dessa forma que o texto bíblico descreve o homem caído, o homem que é inteiramente mau. Toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era continuamente má. Então a Bíblia descreve a depravação de forma radical. E a salvação é sempre uma iniciativa de Deus. É sempre Deus que age em direção ao homem. Nunca é o homem que age em direção a Deus. Nós vimos na semana passada exatamente isso. Quando Adão e Eva pecam, o que eles fazem? Se escondem. Mas quem é que vem em busca deles? Deus. Deus, o Deus que foi ofendido pelo pecado, desce em busca de Adão e Eva. E aqui, para que nós possamos entender, a gente pode tentar fazer uma ilustração, para nós entendermos exatamente isso. É mais ou menos como um homem que se olha no espelho, vê o seu rosto coberto de feridas, de cicatrizes e inflamações. E ele tenta negar isso, dizendo, não é tão ruim assim. Talvez se eu cobrir com uma maquiagem, ninguém vai notar. Talvez se eu mudar o espelho, se eu comprar um espelho diferente, talvez se eu compre alguma coisa que esconda isso, e ninguém vai ver as minhas falhas, ninguém vai ver os meus defeitos ou as minhas feridas. Mas o espelho, ele sempre reflete apenas a realidade. E aí, então, esse espelho é o texto bíblico. O texto bíblico é apresentado para nós, inclusive, com esse tipo de metáfora. Tiago vai dizer exatamente isso, que a palavra é como um espelho. E o indivíduo, ao olhar para a palavra, olha para si mesmo e enxerga quem ele de fato é. E a Bíblia desnuda a nós a natureza do homem. E aí, só quando nós aceitamos esse diagnóstico, só quando nós confessamos a realidade que estamos de fato vendo, é que podemos receber a graça. É que podemos entender a nossa condição. 1 de João, capítulo 1, verso 9, texto bastante conhecido, vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
E aí o texto continua, nós pulamos agora para o capítulo 6, versos 17 e 18. Nós vemos então o juízo que purifica e a graça que preserva. Deus diz: eis que trago o dilúvio para desfazer toda a carne. O dilúvio é a desconstrução da criação. E aí nós temos um processo reverso de Gênesis capítulo 1. As águas agora voltam a cobrir. No começo, se você lembra do texto, diz que a terra era sem forma e vazia, nós cantamos, e que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. A água tomava conta de tudo, e Deus deu ordem, as águas recuaram, voltaram para o seu lugar, assumiram um novo lugar. Deus fez a separação, como nós cantamos no começo do culto. Contudo, agora Deus dá uma ordem, e tudo volta à origem, a fim de refazer no meio daquele processo. Então as águas voltam a cobrir todas as coisas. Contudo, no meio desse juízo destruidor, dessa calamidade, dessa catástrofe que vai obliterar a raça humana caída da terra, Deus age com graça e fala a Noé: estabelecerei contigo a minha aliança. No meio do juízo, Deus firma um compromisso de preservação. E a arca é apresentada como esse elemento de preservação. No meio do caos, do juízo, sempre haverá graça. No meio do juízo de Deus, sempre haverá uma arca, sempre haverá graça sendo apresentada. O texto bíblico nunca trabalha apenas com juízo puro e destrutivo. Sempre é uma ordem de juízo acompanhada de graça. Texto bastante conhecido, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça está mais evidente, é aquele que crê vai receber a vida eterna, mas aquele que não crê perecerá. O juízo também está caminhando junto. O juízo sempre é acompanhado de graça. Deus, toda vez que aponta juízo, também dá graça ao homem, uma rota de escape, uma forma de escape. Deus então derrama graça sobre aquela humanidade caída, firma uma aliança com Noé e estabelece no meio do juízo um compromisso de preservação. A arca é esse compromisso de preservação no meio do juízo, a graça. E aqui a arca é, para nós, um símbolo, é um tipo, ela prefigura algo que veremos futuramente nesta grande história. A arca prefigura Cristo e prefigura a salvação. Apóstolo Pedro, capítulo 1 da sua primeira carta, capítulo 3 da primeira carta de Pedro, verso 20 e 21, vai fazer referência a isso. Nós somos, em Cristo, nós temos essa arca eterna, essa arca derradeira, essa arca definitiva. Em Cristo, nós passamos pelas águas do juízo. Por isso que para os apóstolos, especialmente para o apóstolo Paulo, a ideia de estarmos inseridos em Cristo, revestidos de Cristo, unidos a Cristo, é tão recorrente. Porque Cristo é para nós essa arca no meio do grande juízo da destruição. Todo aquele que está inserido em Cristo, todo aquele que está dentro da arca, todo aquele que está ligado a este bote de salvação, passará pelo juízo sem receber as consequências do juízo. Então, essa arca prefigura a pessoa de Cristo e prefigura a nossa salvação. Em Cristo passaremos pelas águas do juízo. O texto então continua do capítulo 9 vamos para o capítulo 9, capítulo 8 até o verso 17. Nós vemos então a aliança cósmica e incondicional. Nós temos o arco do sinal, o arco-íris, né? Tem gente que não gosta, tem crente que não gosta de usar essa expressão, arco-íris, porque íris tem a ver com uma outra divindade, né? Mas é o nome que popularmente nós adotamos. O texto bíblico muitas vezes usa, dependendo da sua versão, vai estar lá escrito arco-íris mesmo, tá? Não se importe com isso, isso é apenas um preciosismo de algumas pessoas, mas o fato é que o arco-íris, que em tempos modernos foi cooptado por outros movimentos, é um arco, é um símbolo da aliança de salvação de Deus. É um símbolo da aliança de um Deus que, em meio ao caos, age com graça. Então, essa aliança, perceba que ela não é apenas uma aliança com Noé, ainda que no estudo das alianças, né, existe uma disciplina dentro da teologia que estuda as alianças, né, a teologia bíblica se ocupa disso, mas no estudo da aliança noética, a aliança que é feita com Noé, né, a partir de Noé, muitas vezes as pessoas acham que essa aliança é apenas com Noé, mas perceba que esta é uma aliança cósmica, é uma aliança com
toda a criação. O texto repete diversas vezes: farei com Noé, sua descendência e todo o ser vivente. Verso 10. Com Noé, sua descendência e todo o ser vivente. A aliança de preservação da ordem criada é uma aliança com toda a criação. É uma aliança extensa e ela traz estabilidade a esta criação. É ela que estabiliza esse caos contundente da criação. É porque Deus faz uma aliança com a criação que nós perseveramos ainda que o mundo, ainda que a humanidade, ainda que a criação se apresente como má. E aí nós temos aqui uma aliança de natureza incondicional e unilateral. Primeiro, ela é a minha aliança, o Senhor assim o diz. Deus vincula essa aliança a si mesmo. Esta é a minha aliança. E em diversos outros textos, posteriormente, ele vai dizer que ele não é aquele que dá a sua palavra e volta atrás. Muito pelo contrário, ele vai dizer exatamente isso. Olha, eu não sou o homem que dá a palavra e mente. Se eu disse, eu cumpro. Se eu dei a minha palavra, eu a cumprirei. Se eu firmei uma aliança com toda a criação, esta aliança está firmada, porque esta é a minha aliança. E é uma aliança incondicional. Perceba que Deus não coloca condicional nenhuma. Ele diz, eu não mais farei isso. E eu preservarei esta criação até o momento derradeiro, até o momento definitivo. A aliança do Senhor é incondicional e unilateral. E assim é a aliança da salvação. A aliança que Deus firma com o seu povo, a aliança que Deus firma para a salvação, é uma aliança unilateral e incondicional. Deus salva por graça, não pelos nossos méritos. O apóstolo Paulo vai dizer que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, isto é um dom de Deus, isto é uma graça de Deus. É fruto desta aliança incondicional, dessa aliança unilateral. Mas essa aliança específica traz para nós um símbolo, ela tem um sinal. Quem estudou conosco aqui na série de estudos sobre batismo, nós fizemos na Escola Bíblica Dominical, nós passamos pelos muitos símbolos das alianças, né? Inclusive nós defendemos ali no ensino, no estudo todo, que o batismo é o símbolo desta nova aliança que temos em Cristo Jesus. Contudo, esta aliança específica, a aliança que Deus faz com Noé, essa aliança que ele faz com toda a criação no momento ali pós-dilúvio, ele tem um símbolo próprio, é o arco nas nuvens, ou o arco-íris. E aqui você tem uma imagem teológica, você tem esse arco da guerra, um elemento que está associado com guerra, o arco, né? Mas ele é pendurado no céu, e ele não mais demonstra para nós um estado de beligerância de Deus para com o homem. Muito pelo contrário, aquele arco, aquele símbolo, aquela imagem, sempre trará a Deus a sua lembrança de que ele fez uma aliança com esta humanidade caída e que ele haveria de preservar essa humanidade caída, a fim de que essa humanidade caída tivesse a oportunidade para ser salva. Então Deus suspende a hostilidade contra a terra, comprometendo-se com misericórdia. O Deus santo e justo, que tem todo o direito de agir com dureza e com juízo sobre o homem pecador, porque o homem é inteiramente mau em seus pensamentos e nos desejos do seu coração, este Deus suspende a sua ira, suspende o seu juízo e faz uma aliança com o homem. Eu não destruirei vocês. Eu haverei de redimir vocês. A promessa da semente da mulher ainda está mantida. Ela será mantida até que a semente venha. E então esta humanidade caída possa encontrar na semente da mulher redenção para os seus pecados. E aí ela tem um sinal, ela tem uma função de não apenas lembrar Deus, porque Deus não esquece, aqui é uma linguagem antropomórfica, ou antropopática, né, que o texto utiliza, é quando a gente atribui a Deus comportamentos e pensamentos ou formas humanas, né? Deus não se esquece, Deus não é homem para se esquecer das coisas, mas ela tem uma função, na sua linguagem, na linguagem do texto, ela é um testemunho público de que Deus é fiel e é imutável, e Deus há de manter a sua promessa. O homem há de ser preservado até que o filho da mulher, até que a semente da mulher possa vir e restaurar a humanidade restaurar aqueles que confessarem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E aí nós temos essa aliança cósmica,
porque essa aliança inclui toda a criação, não apenas os seres humanos. É interessante porque no juízo, os animais, que aparentemente não tem nada a ver com a história, sofrem o juízo de Deus. A história você conhece, Deus determina a Noé que separe um casal de cada um dos animais sobre a terra, coloque dentro da arca. Contudo, os outros, muitos animais, foram destruídos ao longo desse processo. Mas Deus, por graça e misericórdia, estabelece essa nova aliança, não apenas com o homem, estabelece essa aliança também com a sua criação, com os animais. Ele deixa claro que toda a criação, não apenas os homens, são incluídos nessa aliança. E aqui nós temos a demonstração da graça comum, da preservação universal, independente de mérito. Deus preserva uma humanidade, ainda que essa humanidade seja má. Ainda que essa humanidade não demonstre nenhum tipo de mérito para receber graça da parte de Deus, Deus continua agindo com graça e preservando a humanidade, preservando a sua criação, preservando a criação e a humanidade como um todo. E isso implica em nós também uma responsabilidade, que na medida que Deus preserva o homem e preserva também a criação, o mandato cultural que nos foi dado no Éden ainda permanece. Cabe a nós ainda sermos mordomos da criação e cuidarmos adequadamente daquilo que Deus confiou a nós. O mandato cultural não se perdeu com a queda, pelo contrário, ainda paira sobre nós a responsabilidade de cuidar da boa criação de Deus, a criação que Ele preserva, a criação que depende muitas vezes do próprio ser humano para permanecer existindo. E obviamente ela também aponta para uma consumação, porque Deus não abandonou o seu plano. Ele preserva tudo para a redenção final em Cristo Jesus. E o que nós podemos aprender com isso? Esta é a aliança da graça comum. Deus preserva o mundo, mesmo que o homem permaneça pecador. Mesmo que o homem permaneça mal, Deus preserva. O texto bíblico mais para frente vai dizer que a chuva vem tanto para bons como para maus. Que o bom nem sempre recebe todas as coisas. E o mal, às vezes, recebe as bênçãos da vida. Ele planta e colhe. Isso é graça. É um Deus gracioso, agindo com graça para com uma humanidade, para com uma criação que não é merecedora desta graça. Mas porque Deus é misericordioso, porque Deus é desejoso de transformar todos aqueles que caíram em seus filhos novamente, Ele então preserva esta humanidade através da sua graça que é derramada. Pessoas más também podem fazer coisas boas. Pessoas de coração inteiramente mau ainda podem encontrar diante de Deus graça e produzir belas coisas, bela arte, belas músicas, belas construções, uma boa administração, um bom governo. Não necessariamente um crente precisa ser o governante de um país, basta ele fazer bem o seu trabalho, e isso não significa que ele é amado ou não amado por Deus. Isso é graça, meus irmãos, graça comum da parte de Deus, que derrama sobre todos os homens. Então, essa preservação visa dar tempo para o arrependimento. Deus preserva a humanidade a fim de que a humanidade possa encontrar arrependimento na sua palavra, encontrar arrependimento na pregação do Evangelho. E a história da redenção vai prosseguir até a pessoa de Cristo. Um comentarista bíblico, ou melhor, um autor de um livro sobre teologia bíblica, vai comentar sobre isso, falando sobre a aliança de Noé. Ele vai dizer o seguinte: a aliança com Noé estabelece que Deus não abandonará a sua criação, mas a preservará até que o propósito final da redenção seja cumprido em Cristo Jesus. Porque Deus é misericordioso, porque Deus ama a sua criação, porque a sua criação em natureza é boa, mas foi afetada pelo pecado. Deus preservará esta criação, preservará a humanidade, até que a redenção possa ser cumprida em Cristo Jesus. Diante do que nós vimos, nós precisamos olhar para nós mesmos e perceber como esse texto fala conosco. Nós precisamos analisar o que esse texto nos leva a pensar sobre nós mesmos. Então, diante disso, nós precisamos olhar para o texto e perceber que nós não podemos minimizar a gravidade do pecado, tratando o mal como defeito leve, quando Deus chama a maldade do homem de continuamente má. Não duvide do seu coração, meu querido. O seu coração, na sua natureza, é má. Ele só se tornará bom se Cristo Jesus habitar nele. Não creia nas suas próprias capacidades para resistir à maldade. O seu coração é desejoso do mal.
o diagnóstico de Gênesis capítulo 6 é o diagnóstico da humanidade, em todo o tempo e de toda a humanidade. Como eu disse no início, Noé também está incluído nesse processo. Ainda que Noé tenha encontrado graça diante do Senhor, ele não encontra graça diante do Senhor porque ele fazia coisas boas. Ele encontra graça diante do Senhor porque o Senhor olha para o seu coração e enxerga no seu coração maldade, mas também enxerga uma disposição ao arrependimento. Alguém que reconhece quem é. E esta é a diferença entre um coração mau que permanecerá duro e um coração mau que será transformado em um coração bom. É a capacidade de olhar para si mesmo e dizer, eu sou pecador e eu preciso de perdão. Nós cantamos hoje um hino que diz exatamente isso. Nossas maldades são muitas, mas o Senhor, que não morreu em vão, pode nos conceder perdão. Desde que reconheçamos quem nós somos diante desse Deus gracioso. E aí nós nos apresentamos a Ele como estamos. Nos apresentamos pecadores, reconhecedores dos nossos pecados e recebemos dele o perdão. Portanto, nós não podemos minimizar a gravidade do pecado, tratando como um defeito leve. Pecado é pecado. Pecado nos afasta de Deus. Pecado, se nós deixarmos, ele tomará conta dos nossos corações. Em seguida, nós podemos olhar para o texto e presumir a graça. Presumir a graça no usufruto da preservação divina. O seu trabalho, meu querido, é graça de Deus. O seu salário é graça de Deus. O alimento na sua casa é graça de Deus. Não é mérito seu, não são conquistas suas. Ainda que você tenha trabalhado, ainda que você tenha conquistado, ainda que você tenha passado no concurso e você tenha feito bem o seu trabalho, tudo isso é graça. Tudo isso é graça. Se nós não entendermos que é Deus nos preservando por meio de tudo isso, nós cairemos no mesmo mal da humanidade inicial, puxando para nós o mérito das coisas e nos colocando no lugar de Deus. Então a nossa vida, nosso trabalho, a colheita dos frutos daquilo que produzimos, isso tudo é graça de Deus sobre nossas vidas. E sem gratidão, dificilmente teremos corações arrependidos. Se você não for agradecido a Deus pela graça dele derramada na sua vida e demonstrada através de todas essas coisas, a casa que você tem, o salário que você tem, o carro que você tem, a família que você tem, os bens, as posses, o emprego, as alegrias, as benesses da vida que você tem, se você não olhar para isso e entender que isso é graça de Deus sobre sua vida, seu coração certamente não será um coração agradecido. E um coração agradecido dificilmente se tornará um coração arrependido. Se tornará um coração consciente da sua condição pecadora. Nós podemos olhar para esse texto também e perceber um pouco da nossa omissão missionária. Nós vivemos na arca, nós estamos em Cristo Jesus, mas muitas vezes nós esquecemos de advertir aqueles que estão lá fora, que fora da arca não há salvação, que fora de Cristo não há salvação, que se você não estiver revestido por Cristo, sobre você descerá o juízo de Deus. Eu citei João 3,16, bastante conhecido, mas João 3,33, logo mais para frente, João 3,36, logo mais para frente, vai dizer o seguinte, que sobre aqueles que não se arrependerem, já está o juízo de Deus. Sobre toda a humanidade já está o juízo. O dilúvio metafórico já está derramado sobre a humanidade. E só há uma maneira de escapar do juízo, de escapar desse dilúvio, se estivermos inseridos em Cristo Jesus, se estivermos inseridos nesta arca. Então, a nós que já sabemos da realidade, já sabemos dessa verdade, já entendemos essa verdade sobre nossas vidas, sobre quem somos e sobre a obra de Cristo, cabe a nós avisar as demais pessoas. Quando a gente ensina a história de Noé para as nossas crianças, a gente costuma dizer que Noé saiu para pregar, né? Embora o texto bíblico não tenha dito isso, não diga isso, né? Dizem aí os entendidos que isso é uma inferência de outros textos paralelos que contam a história de Noé, e nesses outros textos, então, dizem que ele saiu para pregar arrependimento às pessoas. Mas, ainda que o texto bíblico não diga isso, tá? E eu não vou dizer que deveria dizer, porque se não está escrito é porque Deus não quis dizer isso, mas ainda que o texto bíblico não esteja dizendo isso, o fato é que nós, se entendermos que temos a consciência do juízo caindo sobre as pessoas, cabe a nós anunciar a eles que a arca ainda está com a porta aberta, mas um dia ela vai fechar. E quando ela fechar e o juízo for derramado, não haverá escapatória.
não haverá escapatória para esse juízo. Então cabe a nós dizer que a mesa de Cristo ainda tem lugares, que a arca de Cristo ainda está de portas abertas, que o povo de Deus ainda está amealhando novos membros para esse povo, para essa nação. Cabe a nós anunciar a necessidade dos indivíduos reconhecerem quem são. Então nós não podemos ter uma omissão missionária. Nós precisamos olhar para esse texto e reconhecer que o juízo é real. Quando Deus decreta, Ele faz. E Deus disse que haverá de voltar um dia, na pessoa de Jesus Cristo, para julgar vivos e mortos. Todos se apresentarão diante do justo juiz. E todos responderão diante do justo juiz. E receberão a justa paga pelas escolhas que fizeram em vida. Aqueles que buscaram se refugiar na pessoa de Jesus Cristo, se refugiar na arca da salvação, encontrarão graça e misericórdia diante de Deus. Mas aqueles que rejeitaram esta mensagem, que ignoraram essa mensagem, receberão juízo. Sobre eles descerá o dilúvio eterno, o dilúvio da destruição eterna, a destruição para todo sempre, o afastamento completo de Deus para toda a eternidade. Então cabe a nós não nos omitir diante desta verdade e anunciar constantemente a todos que a mensagem de salvação, que a salvação ainda é possível. E aí nós também somos chamados a olhar para o texto e perceber que em muitos momentos nós descuidamos da nossa mordomia. Nós ignoramos que esta aliança que Deus faz com Noé inclui todo o ser vivente. E aí nós precisamos tratar a criação como ela deve ser tratada, não como um mero usufruto para nós, algo descartável, mas é objeto da aliança divina, é objeto da preservação divina, é objeto do cuidado de Deus. Então nós, como seres racionais, precisamos aprender a lidar racionalmente com a boa criação de Deus, não apenas abusando dela, mas cuidando dela, a fim de que ela possa ser preservada diante da realidade de uma humanidade, de uma sociedade que degrada cada vez mais em busca de apenas se autossatisfazer. E por fim, nós precisamos olhar também para nós e perceber a nossa inconstância na fidelidade. Muitas vezes nós quebramos os nossos compromissos com muita facilidade, e embora nós estejamos debaixo de um compromisso inviolável de Deus, nós olhamos para esse Deus que é misericordioso e diz claramente e certamente ao homem: eu não quebrarei a minha aliança com você. Eu manterei você, ainda que você quebre a sua aliança comigo diversas vezes. Nós fazemos votos com o Senhor, nós fazemos promessas, dizemos que esse ano nós vamos nos dedicar, nós vamos nos aproximar, ter uma vida de oração e tantas coisas. Certamente, no começo desse ano, você fez uma promessa de que leria a Bíblia toda ao longo do ano. Nós já estamos em outubro, eu tenho praticamente certeza que se você for buscar seu esquema de leitura, talvez você esteja ainda em fevereiro, né? E outubro já está quase acabando. E isso é só uma forma de nós percebermos como a gente, muitas vezes, quebra a nossa palavra com muita facilidade. Ela não tem o peso nem valor para nós. E nós esquecemos que muitas vezes nós fazemos compromissos com Deus. E aí, se a gente fizesse o inverso, ou melhor, fizesse um exercício de imaginação, como é que seria a nossa vida se o Senhor também fosse como nós? Se o Senhor quebrasse a sua aliança conosco? Se o Senhor esquecesse das promessas que fez a nós? Se o Senhor olhasse para o arco-íris depois de um dia de chuva e se esquecesse da sua promessa e simplesmente dissesse: continue a chover, e continue chovendo, chovendo e chovendo e assim por diante. Então, diante disso, nós precisamos também ser confrontados com a nossa inconstante fidelidade. Finalizando, eu quero fazer aqui algumas aplicações práticas. Tá? Eu tenho buscado ao longo dessa série de mensagens fazer uma espécie de orientações diárias, didáticas, algo bem práticos para que a gente possa, de fato, transformar o ensinamento do texto bíblico em ações concretas e reais para o nosso dia a dia. Então, a primeira aplicação que eu quero que você tire para a sua vida, ou aplique para a sua vida, desse texto, é que você precisa confessar e buscar refúgio em Cristo Jesus. Você precisa confessar Jesus Cristo e confessar Ele e buscar refúgio nele. Reconheça a avaliação de Deus sobre o seu pecado. Gênesis capítulo 6, verso 5, fala sobre você. Não negocie com o mal, confesse-se como Deus o vê.
porque é dessa forma que Deus nos enxerga, como inteiramente maus. E à medida que nós reconhecemos isso, é que o Espírito de Deus atua em nossos corações e transforma a nossa vida. Por isso a gente busca refúgio em Cristo Jesus, que é essa espécie de Noé maior. E essa arca aberta ainda oferece salvação a nós. Então, essa semana, eu digo a você, busque entender ou perceber na sua vida, identificar na sua vida um padrão que é continuamente mau. Avalie as suas ações ao longo dessa semana e perceba que tipo de pecado você vem constantemente cometendo, repetindo, refazendo, se mantendo neste padrão do capítulo 6, verso 5. E diante da realidade que você constatar, confesse a Deus, buscando em Deus refúgio e perdão e buscando em Cristo a sua restauração disso. Estabeleça para a sua vida uma liturgia da memória e da gratidão. Eu falei na semana passada sobre estabelecer uma liturgia, uma ação diária de começar o dia agradecendo ao Senhor e orando ao Senhor, pedindo que o Senhor lhe oriente em todas as coisas. E aí eu quero continuar trazendo esse tipo de aplicação para as nossas vidas. Então estabeleça uma liturgia da memória e da gratidão. Nós vivemos em uma região que chove bastante, nós já estamos bem no período de chuva, começando o período de chuva e vai aumentar ainda mais ao longo dos próximos meses. Então toda vez que você ver a chuva e que você vê depois o arco-íris no céu, lembre-se que o Senhor estabeleceu aquele símbolo com você. Aquele símbolo é uma aliança que Deus fez com você. E aí se lembre disso e agradeça a Deus. Agradeça pela misericórdia dele que sustenta o mundo, pela misericórdia dele que sustenta você, que mantém você ainda preservado, vivo, e lhe preservou até o momento em que você pode encontrar com Jesus Cristo, pode se encontrar com Jesus Cristo. E diante disso, peça a Deus sempre que lhe dê arrependimento e fidelidade. O arco-íris, por mais que seja belíssimo, e a gente gosta de ver a beleza das cores, né, do arco-íris, ele é um símbolo da fidelidade de Deus diante da maldade do homem. Então peça a Deus sempre, diante da imagem que você vê do arco-íris, que Ele lhe traga sempre ao coração arrependimento e fidelidade. Mantenha-se constantemente agradecido a Deus, porque é Ele que tem nos sustentado. Combata essa presunção de achar que você é melhor do que você realmente é. Reconheça que Deus derrama graça sobre você. Reconheça que Deus é que te sustenta. Reconheça que Deus é que te preserva todos os dias. Estabeleça também uma mordomia da criação e da generosidade. Se Deus fez uma aliança com todo o ser vivo, nós temos responsabilidade moral de cuidar de todo o ser vivo e de toda a criação. E aí, estabeleça ao longo da sua semana uma prática de reduzir desperdício, de tratar com dignidade o trabalho e a vida, de praticar a generosidade para com as outras pessoas, com aqueles especialmente que estão em situação de vulnerabilidade, que estão em situação de necessidade. Viva como quem entende que Deus estabeleceu uma aliança com a humanidade, lhe colocou, com a criação como um todo, ele colocou como mordomo desta criação. Então viva como quem reconhece que a criação pertence a Deus e que você é mordomo, não proprietário da criação. Ainda, continuando, por fim, testemunhe urgentemente esta aliança a todas as pessoas. Compartilhe a mensagem do que de fato significa o arco após a chuva, o arco-íris. Compartilhe essa informação. Como eu comentei no início, este é um símbolo que foi cooptado por outros grupos, que, de fato, em sua grande maioria, ou rejeitam ou não têm absolutamente nada a ver com o significado e a simbologia original deste elemento da natureza. Então, nós, como cristãos, devemos recuperar este símbolo que é nosso e explicar ao mundo o que significa esse símbolo. E explicar ao mundo que este símbolo ele não se perdeu ao longo da história. Nós precisamos compartilhar com o mundo o que de fato significa o arco-íris. Então, comprometa-se em explicar a alguém essa semana o que significa o arco de Deus, o arco sobre as nuvens após a chuva, porque o juízo é real, o juízo é iminente, mas a arca ainda está aberta, a arca ainda está recebendo um casal, 2, 3, quantos forem necessários, para que encontrem refúgio nessa arca. Então, comprometa-se com o povo de Deus, com a sua arca,
e ainda que essa arca seja imperfeita, aparentemente, aqui o povo de Deus participe da vida do povo que se une em anunciar esta mensagem, que se une em anunciar esta mensagem de graça a uma humanidade caída, que, ainda que seja inteiramente má, poderá encontrar em Deus restauração, poderá encontrar em Deus arrependimento, poderá encontrar salvação no meio do juízo que está anunciado a todos nós. Então, que nós vivamos como cidadãos de um reino aliançado, esperando o cumprimento final, quando este arco ceder lugar a um arco-íris eterno em Nova Jerusalém, como nos diz o Apocalipse capítulo 21. E aqui é interessante, porque eu quero chamar a atenção de você, porque este arco ele permanece ao longo da história e ele vai para além de novos céus e nova terra. O arco-íris que Deus pendurou no céu após o dilúvio, ele não desaparece. Ele sobe até o trono de Deus em Apocalipse 4, verso 3. Se você for ler depois o texto, você vai ver que o Cristo que está assentado no trono, sobre ele há um arco-íris, circundando a majestade divina para todos sempre. A aliança noética, a aliança noéica, que preservou o mundo para que a história da redenção prosseguisse até Cristo, encontra o seu cumprimento eterno quando o Cordeiro retornar e estabelecer a nova criação. Então o arco não será mais necessário para nos lembrar da aliança com Deus, porque a misericórdia dele não será mais um sinal distante. A misericórdia dele será um sinal na própria pessoa de Cristo. Será a própria realidade que nos cerca ao nosso redor. Então, no fim das contas, nós vivemos entre dois arcos. O arco da preservação, que nos protege hoje, e o arco da glória, que nos aguarda na consumação. Que esta verdade nos inspire, que essa verdade nos comova a anunciar ao mundo a realidade do juízo de Deus, a realidade de quem o homem é e a graça que está sendo apresentada a este homem. Quero convidar você a fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração, encerrando este momento da palavra de Deus. Senhor, ajuda-nos, Pai, a olhar para o texto bíblico e não apenas tentar encaixar outras pessoas no relato bíblico, mas entender que o texto bíblico, como o Tiago nos diz, é um espelho que desnuda a nossa própria alma, que apresenta a nós quem nós de fato somos. Então ajuda-nos, Pai, a olhar para o texto de Gênesis capítulo 6 e entender que ele fala sobre nós, que esse coração que é inteiramente mau, tanto em pensamentos como em desejos, em coração, somos nós. Mas que pela Tua graça nós podemos ser transformados. Ajuda-nos a entender que esta mensagem do juízo, ela é iminente. E que o Teu povo, que já encontrou refúgio na arca eterna, Cristo Jesus, se lembre de anunciar a todos quantos ainda não encontraram refúgio nesta arca que é Jesus. E que se porventura houver entre nós hoje alguém aqui presente que ainda não encontrou refúgio nesta arca, que o Teu Santo Espírito, que pode convencer do pecado, da justiça e do juízo, apresente diante dos seus olhos, apresente diante dos olhos dessa pessoa a realidade sobre a sua natureza e infunda no seu coração, na sua mente, na sua boca, o desejo por confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E então ser recebido nesta arca da salvação, ser revestido pela pessoa de Jesus Cristo e ser liberto de uma condenação terrível da destruição eterna e encontrar a graça do Senhor para todo sempre. Tem misericórdia de nós, aquece os nossos corações, traz-nos a memória ao longo da semana o que aprendemos nesse texto. Se o Senhor porventura a semana nos der um belo arco-íris, que nossos corações se lembrem de que esta é uma mensagem de que o Senhor fez uma aliança conosco e nos preservará até o dia da consumação de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar e restaurar todas as coisas e então vivermos em uma realidade onde não há mais choro, nem dor, nem ranger de dente, onde o pecado não terá mais lugar, onde a morte será destruída e viveremos para toda a eternidade como o Senhor desejou para nós desde sempre. Ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações, aquece os nossos corações, aplica a Tua palavra às nossas vidas, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão.